Boa noite. No Brasil, de cada 100 pessoas, em média, 35 têm algum tipo de alergia. Por que tanta gente sofre desse mal? As pessoas estão mais propensas à alergia no mundo em que vivemos hoje? Convidamos 4 especialistas para tirar as suas dúvidas sobre este assunto. Com a palavra, Maurício Martins, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia no Paraná. Alexandro Zavadniak, pediatra alergista. Adriana Vidal Schmidt, médica do Serviço de Alergia da PUC Paraná e secretária do Departamento Científico de Alergia da Sociedade Paranaense de Pediatria. E Francis Mourão, homeopata. Qual a sua dúvida sobre os vários tipos de alergia? Você pode mandar a sua pergunta pelo 0800 643 7555. E não demore para mandar a sua pergunta, porque hoje o programa Com a Palavra termina um pouco mais cedo, às 7h30, porque começa a transmissão da disputa Brasil e Hungria de handebol feminino. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui. Vocês acham que o mundo hoje, as pessoas estão mais propensas a ter alergia? Sem dúvida, né? As estatísticas têm mostrado que gradativamente a alergia está aumentando bastante. Tem várias hipóteses, né? Quais seriam? As hipóteses seriam: nós estamos vivendo num mundo onde nós estamos tratando mais as parasitoses, estamos tratando mais as infecções, nós temos antibióticos mais potentes, então o nosso sistema imunológico está caminhando muito para um desequilíbrio. Então está havendo mais, que o organismo está tendo que se preocupar mais, digamos, teria que se preocupar mais, na verdade não está, porque nós estamos, né, vacinas para tudo, então o imunológico está meio desviando essa resposta para a questão da alergia. Né? Não consegue se equilibrar, é isso? A questão é mais ou menos assim. Nós temos uma exposição hoje a muitos produtos. Se nós compararmos então uma família da década de 50 e 60, nós vamos ver que é muito diferente. A quantidade de alimentos, o tipo de alimentação. Nós vivemos mais dentro de casa, nós convivemos menos em ambientes abertos, nós temos menos possibilidades, principalmente cidades grandes como Curitiba. Então essa mudança de estilo de vida, no mundo inteiro ocidentalizado, tem se mostrado que as doenças alérgicas têm se tornado mais prevalentes. Elas têm ocorrido mais, provavelmente por uma alteração desse equilíbrio normal que a gente tem no nosso organismo. E porque também nós temos melhor diagnóstico hoje em dia. Então as doenças alérgicas nos últimos 20, 30 anos, elas são muito mais conhecidas. Então, nós fazemos diagnóstico hoje muito mais do que se fazia há anos atrás. Existe algum tipo de alergia que mata? Posso pegar um gancho da anterior? Claro, fique à vontade. Só para aproveitar também que eu estava lembrando, enquanto a gente estava comentando, nós temos em média, isso é um dado estatístico, a descoberta de 5 novas substâncias por dia. Nós temos hoje em torno de 5 milhões de substâncias. Dessas substâncias, nós temos 3.200 que conseguem fazer só um tipo específico da alergia, que é a dermatite de contato. Então, só aí, para quem trabalha, e o grosso da população trabalha em fábricas, em indústrias, ou mesmo na agricultura, com produtos químicos, ele está, então, cada vez entrando mais em contato com produtos novos. E isso, é evidente, vai fazer com que haja mais alergia. Uma alergia de pele? Ou qualquer tipo? Não, provocaria qualquer tipo de alergia. Em princípio, nós estamos falando dessas substâncias mais em alergia cutânea, mais em dermatite de contato alérgica. Mas a pessoa entrando em contato com esse produto pode dar uma alergia na pele, mas pode dar também uma alergia respiratória, pode dar outro tipo de alergia. Isso significa, então, só retomo daqui a pouco a questões mais graves, mas pegando um gancho no que o senhor falou, a gente pode desenvolver alergia ao longo da vida, ou você nasce com um tipo de alergia e vai tê-la durante toda a vida? Bom, é evidente que tem pessoas que já têm essa predisposição, né? É uma predisposição genética. Mas se você não entrar em contato com aquela substância ou com aquele produto que você tem alergia, você não vai desenvolver alergia. Então, você tem que entrar em contato. À medida que você vai entrando em contato com mais produtos, você tem maior chance de desenvolver. Apesar da alergia ser mais comum em criança, que a gente vê, o diagnóstico normalmente é em criança que a gente faz, nós temos às vezes muitos adultos que nunca tiveram nada de alergia e de repente ele começa a ter uma manifestação alérgica. Isso então, acontece por quê? Porque ele entrou em contato com o que ele tinha predisposição para responder diferente. É uma reação própria do organismo, daquele organismo. Existe um desviozinho naquele organismo alérgico. É o que nós estávamos comentando antes. Ao invés dele responder, às vezes, como uma defesa, ele responde com a produção de outros produtos, outras citocinas, que vão desencadear um processo alérgico. É um mecanismo diferente.
Tanto é que, se a gente for definir alergia, né, que é um termo antigo, esse termo tem mais de 100 anos, quer dizer, é uma resposta diferente, é uma força diferente, é uma resposta diferente. Do organismo. Isso, para você definir a alergia seria uma resposta diferente, uma força estranha, como quiseram colocar, né, como fizeram, quando o von Pirket, em 1906, criou isso, ele chamou de força estranha, alus ergo. Só que é um termo tão forte que hoje, né, em qualquer lugar que você vai, o pessoal está falando, o que você... eu tenho alergia. O médico, né, fala, o que você tem? Eu vim aqui tratar da alergia. E às vezes o paciente pergunta, o que eu tenho? O senhor tem alergia. Então é um termo que ficou para nós. E é possível tratar, por exemplo, com homeopatia? Veja, a gente tem que entender o princípio básico da homeopatia no sentido assim, o objetivo do tratamento homeopático é estimular o organismo a reagir. Tá? Então, um quadro alérgico você entende como uma deficiência na reação. Se você conseguir um remédio adequado para aquele paciente, é possível. Né? No sentido que está estimulando o organismo a reagir mais do que ele está reagindo naquele momento. Mas tem cura, dá para dizer alergia tem cura? É um pouco complicado, né? Hoje em dia a gente pode dizer assim, hipertensão tem cura. O indivíduo hipertenso que tem pressão alta, hoje ele tem qualidade de vida, ele convive muito bem e não tem as sequelas, as complicações da hipertensão. Eu acho que a gente pode extrapolar esse conceito para a alergia. Então hoje nós temos condições de dar tratamentos adequados e fazer com que o indivíduo tenha controle da sua alergia de uma forma muito satisfatória. Em algumas situações, por exemplo, em que determinados agentes desencadeiam uma reação, vamos dar um exemplo bem simples. O indivíduo é alérgico a um alimento e faz uma reação anafilática. Evitar aquele alimento ou não ingerir de qualquer forma aquele alimento é a cura para a sua reação. Ele não vai promover aquela reação. Agora, por exemplo, tem pessoas que falam, vou comer só um pouquinho, não há problema nenhum. Há graus de alergia? Quer dizer, tem pessoa que tem alergia a determinado alimento, alguma coisa assim, mas se ela comer um pouquinho não faria tão mal assim? Então eu acho que a gente tem que dividir assim, há reações, há tipos de reações a alimentos. Então eu posso fazer uma série de situações, por exemplo, eu posso ingerir um alimento e me sentir mal porque eu tenho dor no estômago, eu tenho diarreia. Isso é um tipo de reação, isso não, em geral, alergia, né? Não é alergia. Isso são coisas diferentes. Agora, eu tenho situações, por exemplo, que o indivíduo ingere um alimento, minutos ou segundos depois ele tem dificuldade respiratória, ele tem inchaço dos lábios ou dos olhos, ele tem manchas que coçam durante a pele. Então, esse é um sinal que aquela reação é do tipo já é imediata. Traduzindo é o seguinte, é uma reação tão rápida, é uma reação com anticorpos que o indivíduo tem, que podem fazer, inclusive, esse indivíduo ir à morte. Então, esse é um tipo de reação grave. Então, nós temos, primeiro, tipos diferentes de reações a substâncias. Dentre as reações alérgicas, existem também subtipos. Esse tipo que eu citei é o tipo mais grave, é a reação anafilática, né, que ela pode começar muito leve, mas ela pode levar o indivíduo ao óbito, à morte. Essa era a pergunta até do Júlio de Boquim, Sergipe. As pessoas podem ser alérgicas em diferentes níveis? Alguém pode ser mais alérgico a uma determinada substância do que outra pessoa? Diga, doutor. Não só até aproveitando a parte alimentar, eu acho que a gente tem que diferenciar, que foi isso que o doutor Alexandre já falou, o que é intolerância a um alimento, é o caso do paciente que comeu e passou mal, se sentiu mal, teve uma diarreia, e o outro que ele tem alergia. Alergia é quando tem um mecanismo imune que leva ele a ter essa reação. Foi exatamente isso que o doutor Alexandre falou. Se ele tem um mecanismo, e no caso mais técnico e já é dependente, ele tem um mecanismo imune e a alergia. Agora, ele não precisa ter, ele pode ter intolerância àquele alimento. Ele tem uma intolerância não alérgica, não tem nada a ver com o mecanismo imune. Não mexeu com o sistema imune do organismo. Agora, apesar de nós estávamos conversando agora um pouco sobre as reações mais graves, a maioria da população não apresenta doenças mais graves alérgicas. São patologias assim, relativamente leves, mas que comprometem muito a qualidade de vida do indivíduo. Por exemplo, a rinite alérgica. Rinite alérgica, de cada 10 pessoas, 2 vão apresentá-la, né? Eu diria que sim, pelo menos de consultório, que os pacientes que acabam procurando a gente por alergia acabam tendo rinite, né? E a gente sabe por estatísticas, né, que cerca de 20, dependendo dos estudos populacionais, até 30% a 40% da população vai ter rinite. A rinite, então, ela é caracterizada por uma inflamação em todo o revestimento nasal
e os pacientes vão ter assim, sintomas de obstrução nasal, né, o nariz persistentemente trancado, crises de espirros, coceira no nariz, né, prurido, coriza, né, secreção. Então, qualquer indivíduo que tenha qualquer um desses 4 sintomas de uma maneira mais acentuada, seja mais grave ou mais persistente, ele deve ser investigado por uma rinite, que, lógico, a maior parte das rinites são alérgicas, existem as não alérgicas também, que tem um tratamento também que pode ser feito, mas seja qual for o tipo de rinite, ele tem tratamento, e é importante que o paciente saiba que com esse tratamento ele vai ter uma vida normal, e as medicações utilizadas têm um perfil de segurança já bastante definido. E existe alguma forma de você prevenir, por exemplo, no caso de uma rinite? Porque a gente sabe que no inverno, né, não tem como evitar quem sofre de rinite. Alguma coisa que você possa fazer para não ter uma crise de rinite? O mais importante é que o paciente saiba a qual produto que ele é sensibilizado, a qual proteína, por exemplo, se ele é sensível ao ácaro, se ele é sensível ao mofo. E a gente faz o que a gente chama de medidas de controle ambiental. Se você analisar que uma população de pacientes com rinite, ou mesmo as crianças com asma, elas vão ter, boa parte delas, uma hipersensibilidade ao ácaro, então aquelas medidas de controle ambiental de retirar carpê, bichinho de pelúcia, você não utilizar cobertas com muitos pelos e lavar com frequência, com água quente, são medidas gerais assim, que podem ajudar a prevenir alguma coisa, mas agora alguma medida que já tenha uma documentação científica que seja efetivamente comprovada para aquele indivíduo não ter, aquele indivíduo que está exposto, até hoje não se tem isso ainda. Eu acho que aí que é a importância, como foi já falado, da identificação do alérgeno, a identificação do que está causando alergia. Nós estávamos comentando a respeito até dos alimentos. Veja, às vezes só o fato de você, do paciente, procurar um serviço de alergia, então o pediatra, o clínico, encaminhá-lo ao serviço de alergia, ele vai identificar do que ele tem alergia, está resolvido às vezes o problema. Se for um determinado alimento, afasta o alimento, ele não vai ter mais crise. Então você curou aquela pessoa, nesse seu sentido, sem nenhum remédio, apenas com orientação. Às vezes você não consegue realmente tirar o que ele tem alergia do meio, por exemplo, se for como a doutora Adriana falou agora mesmo sobre o ácaro, como é que você vai afastar a pessoa se ele vive? Mas aí ele vai fazer um tratamento, uma imunoterapia, uma vacina, né, vacina entre aspas, que a gente chama de imunoterapia, específica para aquele ácaro. E o fato também de você identificar o alérgeno e afastar, pelo menos você já minimiza aquela crise, você já favorece o tratamento do paciente. Aí é que a gente tem que dar uma ênfase que o paciente deve procurar um serviço especializado. O clínico, o pediatra deve encaminhar o serviço de alergia, porque é lá que nós vamos conseguir fazer os testes para saber do que o paciente é alérgico e aí ter a conduta. Também há como fazer algum tipo de prevenção, na sua opinião, doutor? Sim, com certeza. Do ponto de vista homeopático, como coloquei, a medicação visa estimular essa reação, né? Então a medicação faz essa prevenção nesse sentido, né? Uma coisa que eu queria colocar para a gente estar lembrando também, além dos fatores que normalmente a pessoa tem contato, né, muitas vezes situações emocionais também podem contribuir para uma persistência de um quadro. Né? Por exemplo? Um quadro de ansiedade, por exemplo, um quadro de irritabilidade, enfim, situações do dia a dia, né, que acabam de alguma forma agravando um quadro. Então a pessoa já tem uma predisposição para uma determinada substância, ela tem um contato e está vivendo um momento mais tenso da sua vida, né? Isso vai fazer com que a crise dure mais, para desaparecer muitas vezes. Deixa eu aproveitar um gancho, exatamente isso como você está falando. Há uns 15 anos atrás, isso é uma experiência clássica, está publicado em livros científicos, né? Nos Estados Unidos, eu não me recordo agora qual o serviço universitário que fez isso, ele fez uma prova. Ele colocava vários pacientes, várias crianças alérgicas numa sala onde teria aula. Para entrar nessa sala, elas tinham que passar em um corredor, onde nesse corredor tinham algumas plantas, algumas flores. Então, quando a criançada chegava na sala de aula, todo mundo tossia, coçava os olhos, tinha crise de rinite e tal. Então, eles fizeram isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. No 15º dia, não me lembro agora da experiência, eles tiraram aquelas plantas, aquelas flores naturais
substituíram por plantas artificiais praticamente idênticas. Várias crianças continuaram passando pelo corredor e tendo as mesmas crises dentro da sala de aula. Aí é que teve a ideia do tal do neuropeptídeo. Então são os neuropeptídeos que são substâncias que são secretadas pelo nosso sistema nervoso, que tem uma interferência muito grande no sistema imune. Nós temos neuropeptídeos como a substância P, o gene relacionado ao gene da calcitonina. Nós temos vários neuropeptídeos que interferem, ou seja, o emocional interferindo no seu sistema imune. É exatamente isso como o Dr. Francis falou. Eu acho que a mensagem que fica desse contexto é que o sistema imunológico ele é regulado por diversos estímulos, seja emoção, estímulos externos, condições de vida como alimentação, atividade esportiva, podem modificar essa resposta imunológica. A gente tem que entender que nós somos um todo e não um sistema imunológico separado. Só fechando a questão do aspecto preventivo, uma das coisas que tem se colocado também assim, é que filhos de pais alérgicos que têm alguma doença alérgica, às vezes se beneficiam de algumas medidas. Por exemplo, ambos os pais são alérgicos, têm rinite. Então, algumas medidas de controle ambiental logo após o nascimento podem prevenir o desenvolvimento da alergia. Embora a gente tenha que entender que a alergia é um contexto de uma carga genética mais a exposição ao ambiente. Então, é o balanço dessas duas coisas é que vai desenvolver esse quadro no indivíduo. Se você tem um pai ou uma mãe com algum tipo de alergia, qual a chance de você ter também? A gente diz assim, que para doença respiratória, asma ou rinite, isso varia um pouco. Mas a gente pode dizer assim, se um dos pais é alérgico, a criança tem 25% de chance de ter alergia. Se os dois pais são alérgicos, essa chance aumenta para 40% a 50%. Isso não quer dizer que vai ser alérgico. Mas se a gente puder algumas coisas ali prevenir ou tentar orientar, são interessantes nesse tipo de situação. Olha, Marili de São José dos Pinhais, eu comecei a tomar uma vitamina que se chama Zero Vital. Ontem e hoje eu passei mal. Minha cabeça está pesada, eu sinto muita pressão nas veias do pescoço. Eu fui medir a minha pressão e ela está 9/5. Isso pode significar que há algum tipo de alergia ao produto? É difícil. Vou provar que seja. Primeiro porque a notícia que ela está dizendo é que ela está tomando esse remédio há 2 dias. Teoricamente ela não deve ter entrado em contato com essa medicação antes, e o processo alérgico, a gente sabe até ele ser formado, se o gatilho fica pronto, ele vai demorar em torno de 2 semanas. É mais possível uma intolerância a esse medicamento. Evidente que a primeira coisa que ela tem que fazer, já para aproveitar, é suspender o produto e entrar em contato com o seu médico. A Juscelia de Conceição do Coité, da Bahia. Minha filha tem alergia a todos os remédios que eu dou. Os olhos, a boca e o nariz dela incham. Por que isso acontece? Olha, dificilmente uma pessoa tem alergia a todos os medicamentos. O que nós vemos com maior frequência é alergia a classes específicas de medicamentos. Então, o que é mais comum é a alergia, no caso, a anti-inflamatórios. Então, o indivíduo tem alergia tanto à aspirina quanto ao ácido acetilsalicílico, daí ele vai lá e toma um Cataflã, ele toma um Voltaren e vai continuar tendo essas alergias. Interessante que tem alguns pacientes que não sabem que no sal de fruta N, eu no início de carreira também não sabia o que vai ter um anti-inflamatório no sal de fruta, mas tem, tem ácido acetilsalicílico. Eu já tive vários pacientes que chegam no consultório, às vezes com um edema palpebral e labial importante, que são tecidos frouxos, que fazem, incham com maior facilidade, que tinha tomado sal de fruta, mas não é anti-inflamatório. Quer dizer, o paciente tem que ver a qual grupo de medicamentos. Talvez o que esteja ocorrendo é que ela está tomando vários medicamentos, mas do mesmo grupo, como é o caso dos anti-inflamatórios, como é o caso dos antibióticos, alergia à penicilina, que não é tão rara assim, mas tem alguns antibióticos que têm reação cruzada com aquela penicilina. Por isso que é importante a consulta e uma avaliação com o alergista, que às vezes nós não precisamos dispor nem de teste específico para aquele medicamento, mesmo porque o que seria mais racional é o teste de provocação. Você dá e observa. Aquele indivíduo que já tomou 3, 4 vezes, cada vez que entra em contato com um determinado tipo de anti-inflamatório, tem esse tipo de reação, qual é o tratamento? Não use mais esse medicamento. Nós vamos substituir por... E hoje em dia não existem medicamentos insubstituíveis. Nós temos um arsenal terapêutico muito grande, e aliás o Brasil não fica atrás de nenhum dos grandes países desenvolvidos, as medicações que são lançadas às vezes simultaneamente, na Europa, no Brasil, Estados Unidos. Então a gente tem um arsenal terapêutico grande
e não existe medicamento que seja insubstituível nos dias de hoje. Para aqueles que são extremamente substituíveis, olha, a criança tem um determinado tipo de doença genética, uma fibrose cística, vai precisar usar um determinado medicamento antibiótico, que é o melhor para aquela bactéria, e tem que ser aquele. O que a gente faz? Tem já na literatura protocolos de dessensibilização, onde você interna e o paciente vai dando doses crescentes. A mesma coisa o indivíduo que tem uma artrite reumatoide e ele precisa tomar anti-inflamatório. Então se faz um processo de dessensibilização e essa dessensibilização vai ser efetiva enquanto ele está usando o medicamento. Parou de usar o medicamento, essa sensibilidade volta, né? Então a questão de alergia a medicamentos assim, é muito clara para nós alergistas, é classe específica e não a todos os medicamentos. Eu, pelo menos, nunca vi, alguém de vocês já viu alguém que é alérgico a todos os medicamentos? É difícil. Existe uma situação muito rara, que é a síndrome, existe uma descrição, mas é muito raro na literatura, uma grande quantidade de substâncias. É como a doutora Adriana falou. Agora, o mais importante é o indivíduo saber a que classe ele é alérgico para saber quais outras classes ele pode utilizar quando um outro médico precisar utilizar determinado tipo de medicação. E como se faz isso? Existe, por exemplo, um teste que você pode descobrir isso como médico, você pede ao paciente? Bom, primeiro, a gente, em termos de que eu, como faço clínica, né? Claro que eu vou pedir para eles que fazem da área específica para fazer esses testes, porque eles que fazem isso, né? Então, talvez eles possam responder isso melhor do que... Por exemplo, um teste pode dar qual segurança a respeito da alergia que aquela pessoa tem? Te garante a você? Depende, teste do quê? Porque nós temos um arsenal de testes alérgicos, né? Falou em teste alérgico qual? Às vezes tem indivíduos que ligam no consultório, eu gostaria de fazer um teste alérgico, a minha secretária fica perdida, mas teste alérgico para quê? Como, né? Qual é o tipo de alergia? Para remédios, por exemplo? Para remédios é complicado. Existe a padronização de alguns materiais para teste alérgico que nós não temos disponíveis no mercado brasileiro. Né, que é o teste, por exemplo, da penicilina, é o teste da sulfa. Eu aproveito aqui a oportunidade para comentar daquele teste da penicilina que é feito, às vezes, em postos de saúde. Né? É o que o Dr. Alex já comentou. Não depende da dose. Se você for fazer um teste e o paciente é extremamente alérgico, ele pode desencadear um choque anafilático que põe em risco a vida dele, mesmo com quantidades mínimas. Então, você ficar fazendo esse teste da penicilina que tem sido feito classicamente por aí, é perigoso. Então o que a gente faz? Não vamos mais prescrever penicilina. Então, não atravesse mais a rua, porque quantas pessoas são atropeladas? Quantas pessoas pegam um avião e tem acidente ou tem acidente de carro, né? A probabilidade disso ocorrer, de reações graves da penicilina, é extremamente rara. Por outro lado, o benefício que nós temos com essas drogas é muito grande. Então, o que se faz? O teste que tem no Brasil é furado. Então vamos importar, $300 tem que fazer 8 pacientes, teste para 8 pacientes, e é uma alergia que muda no decorrer da vida. Né? Tem estudos mostrando que 5 anos depois que o indivíduo sabidamente alérgico fez um teste positivo, vai repetir esse teste, não vai dar mais positivo. Quer dizer, então o que a gente faz então, afinal? Não se usa mais penicilina, imagine com todos os benefícios, né? Custo-benefício. Faça em um ambiente hospitalar, que qualquer reação que você tenha, você tem todo o aparato para tratar e vai fazer com toda a segurança. Né? Lembrando que a positividade desse teste também não é tão sensível assim e que realmente reações graves são extremamente raras e se essa medicação for feita num ambiente hospitalar não tem problema nenhum, porque qualquer reação pode ser tratada. Aproveitando, eu acho que até tentando dar uma explicação mais racional para a coisa, nós temos então vários tipos de testes, como foi falado. Então nós temos testes que nos dão uma grande segurança, como testes para inalantes, tudo. Especificamente no teste de remédio, por que é difícil? Nós temos aqui no Brasil condição de dosar algumas coisas. Eu posso fazer, por exemplo, só para dar um nome que é conhecido, um RAST para penicilina ou para amoxicilina ou outra substância. Acontece que eu fazendo um RAST, fazendo esse teste, eu estou fazendo um teste específico para aquela IgE. Ou seja, para um tipo de alergia. Exatamente. Classicamente, nós sabemos que pelo menos 4 tipos de alergia nós temos. Quer dizer, uma clássica reação de hipersensibilidade chamada de Jogge-Kuntz, que desde 69 foi feita. Ainda tem algumas modificações. Mas vamos dizer, se a pessoa pode ter 4 tipos, eu estou pesquisando uma só, eu não posso dar uma segurança que ela vai fazer aquele medicamento e não vai ter uma outra reação. Eu posso dizer para ela que ela não vai ter reação de um tipo, por exemplo, IgE é dependente. Mas ela poderá ter reação de outros tipos. Para juntar todos esses testes,
para determinado antibiótico, para determinada substância, e isso nós temos dificuldade. Ainda não tem uma padronização para isso. Temos vários tipos de testes que a gente tenta, mas medicamento ainda para nós eu acho que é um grande problema. E esse que eu comentei da penicilina, no caso da penicilina benzatina, o benzetacil, o injetável, que todo mundo tem medo, assim, né? Eu particularmente nunca tive um paciente que tivesse reação, pelo menos anafilática, né? Já os medicamentos de oral, eles podem fazer reação, mas normalmente não é a reação anafilática, não é reação grave, né? Também daí... Olha, a Maraia Tereza, de Curitiba, a asma é uma alergia que já nasce com a pessoa. Como ela é causada? É por alguma complicação durante a gravidez? Eu acho que é assim. A asma a gente tem que entender, voltando ao princípio, você pode ter uma predisposição genética a ser asmático, mas você precisa de uma interação com coisas do ambiente para que aquilo desenvolva os sintomas, que é a asma. A asma é uma doença inflamatória, uma doença obstrutiva do pulmão. Dá chiado no peito, falta de ar, isso as pessoas conhecem. Então é assim, a asma não se passa de pai para filho, mas existe o maior risco quando um dos pais é alérgico. A gente voltou nisso agora. O desenvolvimento de sintomas, durante o processo depois do parto, inclusive antes do parto, por exemplo, o tabagismo materno, por exemplo, é um fator de risco que tem sido implicado numa maior frequência de doenças alérgicas. Para dar um exemplo, embora isso seja um pouco discutível até que ponto isso vai. Então você, antes do nascimento e logo após, você tem um sistema imunológico bastante imaturo. Ele está se desenvolvendo, a criança não sabe andar, não sabe falar, ela vai adquirir isso depois de algum tempo. O sistema imunológico acontece a mesma coisa. Então talvez nessa etapa é que ocorram as modificações imunológicas que vão fazer com que ocorram reações que vão fazer os sintomas da asma ou sintomas da rinite. Então, não é uma resposta muito simples dizer assim, eu sou filho de asmático, eu vou ter asma, como eu comentei antes. Mas é esse conjunto das coisas que faz diferença. Olha, infelizmente nosso tempo encerrou e tem várias perguntas aqui que as pessoas mandaram e a gente não conseguiu responder. A gente se compromete a tentar viabilizar um novo programa para conseguir responder todas essas perguntas. E caso você tenha alguma dúvida, então, você pode continuar mandando pelo 0800 643 7555. Nos próximos 15 minutos a gente deixa ligado, atendendo as ligações, para que a gente possa viabilizar um novo programa sobre esse assunto e então responder as suas perguntas. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada, e para você uma boa noite.